Olá, eu sou a professora Maria Fernanda Virte e hoje eu vim falar sobre devolução de valores por tutela antecipada. Tema controverso, né, gente? Que já deu muito trabalho, já causou muita dor de cabeça. Bom, vamos fazer um breve histórico do tema? O que acontece? O Superior Tribunal de Justiça, quando o direito previdenciário era ainda da competência da terceira seção, entendia firmemente que, ante o caráter alimentar da verba, era impossível devolvê-la. Então, uma vez recebida a tutela antecipada, né, se por acaso a sentença ou o acórdão reformassem esta questão, o judiciário dizia não vai devolver os valores recebidos, porque já foram consumidos, são alimentícios, não tem como devolver. Bom, a coisa caminhou assim por bons anos, viu? Até que uma emenda regimental alterou as competências do STJ e direito previdenciário foi lá para a primeira sessão, que é o lugar certo dela, porque a primeira sessão julga direito público e a terceira sessão, gente, julgava direito penal e por acaso estava julgando direito previdenciário. E esse tema foi levado em sede de recurso especial representativo da controvérsia para ser, então, firmado entendimento. E aí, né? Devolve ou não devolve valores recebidos por tutela antecipada? Bom, quando afetado o tema, ele foi julgado primeiro pela Corte Especial. Não foi nem pela terceira sessão, nem pela primeira. Por quê? Porque como era uma questão processual, que poderia afetar qualquer um dos direitos julgado na corte, direito público, direito civil, direito privado ou direito penal, decidiu-se então analisar isso pela Corte Especial. E aí a discussão foi essa. Disse a Corte Especial do STJ: bom, é da natureza da tutela antecipada, né, o seu caráter provisório, o seu caráter precário. Por quê? Porque é uma análise muito preliminar. Né? Antes da análise exauriente de provas, a tutela antecipada, via de regra, aquela ali pedida junto à petição inicial, era uma análise muito preliminar, onde o julgador, às vezes, nem tomou ainda contato com as alegações da parte ré. Né? Tá ali só com a argumentação do autor. Então, por ela ter esse caráter muito precário, é de se esperar que o indivíduo que pleiteia uma medida liminar tem de ter consciência dessa precariedade. Então, tem de ter consciência que isso pode vir a ser reformado. Então, ele tem que ter consciência que, uma vez reformado, ele vai ter que retornar ao status quo ante, né? Que é devolver os valores recebidos. Esta foi a premissa que passou pela Corte Especial. Lá na corte começou-se a discussão, mas espera lá, estamos falando de direito previdenciário. E direito previdenciário é diferente, tem nuances diferentes, tem questões diferentes, vamos com calma, né? Vamos analisar isso daqui com outros olhos. Mas os ministros falaram: olha, é a Corte Especial do STJ, nós não podemos dizer aqui que uma tutela antecipada vai ter caráter definitivo. Como que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça diz que uma tutela antecipada tem caráter definitivo? Isto é, que ela não pode ser desfeita. Uma vez concedida, pronto. Comeu os alimentos, aí não vai devolver nunca mais. Não pode ser assim. Infelizmente não pode ser assim. E aí o STJ julga pela primeira vez o tema, afirmando a devolução dos valores recebidos por tutela antecipada. Depois esse tema é levado para a primeira sessão. E mais uma vez a discussão. Mas estamos aqui falando de direito previdenciário, né? Inclusive, durante a sessão de julgamento, levantou-se essa questão lá, e um dos ministros, né, não foi por unanimidade esse julgamento, teve divergência entre os ministros, e aí, então, um dos ministros levantou a questão: olha, tudo bem, vai devolver. Mas imaginemos a situação em que o indivíduo não é detentor de benefício previdenciário. Ele não é titular de um benefício previdenciário. Era, por exemplo, uma pessoa que estava buscando benefício assistencial. Conseguiu uma liminar, né? Estava lá recebendo, depois mais à frente verificou-se que ele não preenchia o requisito de renda e acabou-se, né, revogando a liminar e julgando improcedente a ação. Como que esse indivíduo vai devolver? Né? Já é um indivíduo que vive de assistência, já é um indivíduo que está em dificuldade, em risco social. Não tem um benefício ali para a gente fazer desconto mês a mês. Como que ele vai devolver isso? Né? Os ministros botaram isso em questão. E lá, né, no momento do julgamento, a Procuradoria Federal se orientou dizendo que não, que nesses casos não haveria cobrança, né, que nesses casos a autarquia mesmo acabaria decidindo deixar para lá. Enfim,
E aí deu-se o julgado. E julgado foi, não por unanimidade, mas por maioria, o STJ reafirmando a devolução dos valores recebidos por tutela antecipada. Bom, isso foi lá no código anterior, né? Antes de 2015, quando os repetitivos não tinham tanta força e não tinham mecanismos processuais para obrigar o uso do repetitivo. E a maioria dos tribunais ignorou o nosso julgado completamente, né? O julgado lá do STJ. Não achou razoável e não mandava devolver os valores recebidos por tutela antecipada. E assim foi que o STJ continuou recebendo, enfim, dos processos onde se discutia isso. Chegando lá, o STJ aplicava o repetitivo. E a coisa foi caminhando assim por muito tempo. Até que acabou chegando a um dos ministros do STJ, que à época atuava também como corregedor da Justiça Federal, uma comunicação, né, da Advocacia Previdenciária ali, afirmando que o INSS estava sim fazendo a execução desses valores, né? Aqueles valores ali que disseram que não iam, lá no dia do julgamento, que disseram que não iam executar porque o indivíduo não era detentor de benefício previdenciário, esses valores estavam sim sendo executados. Então tinha muita gente ali passando por situações de dificuldade. E somado a isso, o ministro que recebeu esse comunicado também ponderou algumas outras coisas, e isso foi levado à discussão na primeira sessão. E lá na primeira sessão, então, o que se discutiu, gente? Se discutiu que realmente, né, o nosso julgado, o primeiro julgado do STJ, que falava da devolução dos valores sem criar nenhuma exceção, talvez não fosse o entendimento mais acertado. Então, talvez ali fosse o momento da gente fazer a revisão do repetitivo. Foi o primeiro repetitivo indicado à revisão. Na época nem se sabia direito como fazer, foi suscitada uma questão de ordem, enfim, para revisar. O que se ponderou? Tá? Veja bem, quando a gente fala que o STJ vai revisar o seu repetitivo de devolução de valores de tutela antecipada, primeiro cria ali uma expectativa muito grande, né, na advocacia. Então vai dizer que não devolve. Calma lá. Não é bem isso, né? Não é bem isso. O pensamento primeiro, gente, do STJ, por mais, né, que não nos agrademos da tese, ele é adequado, né? O pensamento primeiro era qual, então? Pensar que aquela tutela precária mesmo, né, tomada ali no início do processo, sem ouvir a outra parte, sem análise exauriente de provas. Então, que realmente essa tutela tem um ar muito precário e a gente não pode dar a ela efeitos definitivos, né? Então, se ela cai, os valores recebidos vão ter que ser devolvidos. Este entendimento, por mais que não nos agrade, não é inadequado. Ele é condizente com o processo civil e ele não é irrazoável, ele é compreensível. Né? Pode ser que a gente não concorde com todas as teses, mas a gente também não pode dizer que a tese é descabida. O STJ, o que o STJ decidiu ponderar, decidiu repensar, é situações outras. Primeiro, duas particularidades específicas do direito previdenciário. Primeira particularidade específica do direito previdenciário é que não é necessário pedir a tutela antecipada em direito previdenciário. Normalmente, qual foi o entendimento que foi tomado ali no repetitivo? O indivíduo que pede uma tutela precária tem consciência de sua precariedade, então, caso dê errado, ele tem que pagar por isso. Mas e se o indivíduo não tem consciência e nem sequer pediu? Se ele não se colocou em risco? E direito previdenciário autoriza o juiz a conceder a tutela de ofício. Isto é, o juiz decide dar a tutela antecipada. Ela nem sempre precisa ser requerida. Ela pode ser concedida de ofício. E isso precisa ser ponderado, né? Porque se lá no repetitivo a premissa que se tomou é o indivíduo tem noção da precariedade, pediu porque quis, gastou porque quis, esse argumento vem por terra, quando a gente diz que não, ele não pediu. Foi o juiz quem deu. Isso tinha um outro ar para ele, né? Um ar de autoridade judicial dizendo que ele já tem que receber aquilo. Ele não se arriscou. Como teria ele consciência da precariedade? Essa é a grande questão, que não foi analisada no primeiro repetitivo. E sobre isso o STJ decidiu refletir melhor. Segundo ponto que o STJ decidiu refletir. Existem duas tutelas antecipadas, não apenas uma. Existe aquela
que nós falamos aqui, que foi aqui, partiu-se da premissa para julgar o processo, que é o quê? A tutela absolutamente precária, aquela pedida na inicial e concedida pelo juízo, às vezes antes da oitiva do réu e sem análise de provas, certo? Existe essa tutela antecipada. Ela é possível, né? Mas existe uma outra tutela antecipada. A tutela antecipada que é concedida ali na sentença. E ela tem outra natureza. Veja bem, a tutela antecipada concedida na sentença, ela tem uma natureza mandamental. É muito diferente, ela não tem tanta precariedade assim. O que acontece? O juízo já ouviu a outra parte. O juízo já fez análise de todas as provas dos autos. O juiz exerceu seu livre convencimento e ele está certo daquele direito e ele manda aquilo ali ser pago imediatamente. É muito diferente, né? Daquela tutela antecipada que eles imaginaram no dia que julgaram o repetitivo. Muito diferente. Aqui partimos de outras premissas, né? Premissas de direito reconhecido solidamente depois da análise exauriente de provas. Então, veja só, pensando nisso, o STJ decidiu abrir a revisão do repetitivo. Entendam, o STJ não está caminhando para a jurisprudência anterior que dizia alimentos se foram consumidos não pode devolver. O STJ nem levanta essa hipótese. O que o STJ levanta são as nuances do processo previdenciário, né? Então ele decide examinar se a tutela foi concedida pelo juiz ou a requerimento da parte, e o momento em que essa tutela é concedida. Se a tutela é concedida ali, precariamente, logo na petição inicial, ou se esta tutela é concedida na sentença, depois da análise exauriente de provas e do exercício da ampla defesa e do contraditório. E o STJ levanta ainda um terceiro viés, uma terceira análise, que é, e o INSS fez o quê, né, durante esta concessão? O INSS recorreu? Não recorreu, porque o sistema tem recurso para isso, né? Tanto na Justiça Federal, na Justiça Estadual. Qual é o recurso que a gente utiliza contra a decisão judicial que concede uma tutela antecipada? Agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 1º, né? Então o INSS ele não fica ali de pés e mãos atadas, ele tem meios de levar isso a julgamento e rever a concessão de sua tutela. Certo? A tutela concedida antes da sentença é impugnável por meio do agravo de instrumento do artigo 1015, inciso 1º. Fernando, e no GEF? No GEF, olha só, o Juizado Especial Federal, ele não admite recurso contra a decisão interlocutória. Não é isso? A gente tem que esperar a sentença. Exceto, artigo 4º, né, da Lei 10.259, exceto quando o assunto é tutela antecipada. No caso de deferimento ou indeferimento de tutela antecipada, cabe sim recurso lá para tomar recursal, para analisar isso. Então o INSS ele não fica desarmado em nenhuma das duas jurisdições. Havendo concessão de tutela antecipada, há no ordenamento jurídico recurso para ele impugnar isso e cassar essa decisão, né? E já mostrar, não, peraí, não tem direito líquido e certo aqui não, já demonstra o problema todo para aquela tutela ser cassada. Então, o STJ, gente, decidiu rever, né, esse repetitivo partindo dessas três premissas importantes, que é, foi requerida ou não pela parte, em que momento processual essa tutela foi concedida e se o INSS quedou-se inerte ou correu atrás do prejuízo. Veja, o STJ não se propõe a analisar a questão partindo daquela premissa do caráter alimentar da verba. Não é isso. Estamos fazendo uma análise processual, com conceitos sólidos processuais, certo? E eis aqui, e aí trago para os senhores verem aqui na tela, e eis aqui, então, as propostas que o STJ tem de afetação. Foram escolhidos, gente, 6 recursos representativos da controvérsia. São os números aqui. Eu vou dizer o que se analisará em cada um deles. Exatamente para mostrar aos senhores que a intenção do STJ não é dizer, pronto, nenhuma tutela antecipada devolve. Não é isso. O que o STJ quer é delimitar quais são as exceções possíveis, né? Quais são as maneiras que a gente pode admitir a não devolução. Então, o primeiro caso que está lá afetado, gente, é uma ação proposta pelo segurado para cancelar os descontos em caso no qual a tutela antecipada foi concedida na sentença
Não houve agravo de instrumento e ela somente foi cassada quando da reforma da sentença em grau de apelo. Então, só lá no julgamento de apelação que o tribunal cassou essa tutela antecipada e o INSS não interpôs recurso. É esse cenário que o STJ vai analisar. Viram só? Momento, né, que foi concedida, que foi sentença, e se o INSS se quedou inerte ou não. Segundo tema que vai estar lá sob análise. É uma ação de anulação de débito previdenciário com a finalidade de cessar os descontos, sob o argumento de que perceber o benefício por incapacidade, em decorrência de tutela provisória, concedida inicialmente e revogada por sentença, diante da ausência de prova da manutenção da condição de segurado. Veja só, então, qual é o momento agora? A tutela concedida previamente, antes da sentença, certo? E veja só, ela foi cassada na sentença não porque o indivíduo não estivesse incapaz, né? Então, não porque aqueles documentos que convenceram o juiz que ele estava incapaz, de que a tutela era viável, fossem equivocados, mas sim porque ele não detinha qualidade de segurado, razão outra. Qual a resposta que o STJ dará, não sei, mas essa é a nuance que vai ser observada, né? O indivíduo detinha mesmo o direito da incapacidade, mas foi negado por razão outra. Terceira hipótese que está lá reservada. Mandado de segurança proposto para cancelar desconto decorrente de demanda, na qual a segurada provou ter direito ao benefício de auxílio-doença, por se tratar de parto de alto risco, tendo sido o feito extinto porque após o nascimento do filho, a própria autora informou que não era mais devido o benefício, embora o fosse enquanto perdurou a sua percepção. Então, veja só, aqui olha o que vai ser analisado, olha que interessante. A segurada estava incapaz de verdade de receber uma tutela antecipada. Essa incapacidade acabou. A incapacidade dela era o quê? O risco de perder o bebê. Acabou quando? Quando o bebê nasceu. Ela foi lá e informou. E continuaram pagando a tutela antecipada. Bom, ela se isentou. Ela tinha o direito de receber? Tinha, estava incapaz. Mas ela avisou, não estou mais, né? Meu bebê já nasceu. E isso continuou sendo pago. E aí, cabe devolução ou não cabe devolução? É o que nos responderá o STJ. Os outros 3 processos que estão afetados, gente. Caso em que a tutela antecipada foi concedida na sentença, veja só, momento, concessão na sentença, não houve recurso de agravo de instrumento e o INSS quedou-se inerte. Somente foi cassada na reforma da sentença, mas com uma peculiaridade. E a peculiaridade é pela interpretação do laudo pericial. Isto é, não foi por falta de prova, foi por interpretação do direito. Então, o juiz, quando deu, estava convencido que o direito comprovado estava, mas na interpretação o tribunal reformou. E aí, isso muda as coisas? Faz não devolver? Já que o direito comprovado estava? Resposta que o STJ nos dará. Item 5, afetado pelo Superior Tribunal de Justiça. Discussão sobre o cabimento de pedido de restituição nos próprios autos de valores recebidos durante a vigência de medida liminar ou se deve ser interposta ação própria, bem como acerca da boa-fé do segurado na percepção da importância paga. Então, aqui a discussão é, esses valores recebidos por tutela antecipada, a gente já desconta no curso do processo que a gente está? Se for possível, já discutir isso, né? Já estabelecer a devolução e o quanto a pagar? Ou o INSS tem que entrar com uma ação de execução desses valores? Como isso vai ser feito? A cobrança pode ser feita ali, na petição movida pelo próprio segurado, né? Ele sair com, triste falar, né? Ele sair com um improvimento e uma ação de cobrança junto? Ou não? O INSS tem que correr atrás numa ação própria e particular. Resposta que o STJ nos dará. E por último, discussão sobre o cabimento de pedido de restituição nos próprios autos de valores recebidos durante a vigência de liminar. É a mesma questão, né, gente? Ou se deve ser interposta ação própria. Ainda é a mesma questão. O STJ, então, vai nos dizer se devolve, quando devolve e como devolve, né? Se em ação própria ou se deve ser feita uma ação de cobrança, né, dirigida especificamente depois do trânsito em julgado daquela ali onde a tutela antecipada foi cassada. Certo? Está mais claro agora, gente, tutela antecipada, devolução de valores recebidos por tutela antecipada em direito previdenciário? Então, coloquemos nossas expectativas
né, no caminho correto, na expectativa do que é possível. É isso que o STJ julgará. E aí, em breve, a gente vai ter o resultado desse julgamento. Vamos ver, né, qual vai ser o cenário desenhado aí na nossa elite previdenciária. Fico por aqui e a gente se vê em outra aula. Até mais.